Saudamos todos os que nos assistem com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos apresentando mais uma vez por este canal o programa da Igreja Cristã Maranata. Este programa tem como propósito apresentar estudos bíblicos de interesse para todos os que desejam conhecer melhor as coisas relacionadas às coisas de Deus. Queremos convidá-lo ou convidá-la a participar conosco e acompanhar aqui este estudo até o final. E caso se interesse em conhecer melhor as coisas de Deus e da Bíblia, nós gostaríamos muito de que esse estudo bíblico despertasse seu interesse pela leitura e pela meditação da Palavra de Deus, a Bíblia. Estamos certos de que esse estudo contribuirá muito para aprofundar ainda mais a sua comunhão com Deus. Abordaremos hoje um tema que certamente aproximará mais de Deus todos os que desejam estar em constante comunhão com Ele. O conteúdo que apresentaremos aqui não é apenas um estudo ou um documentário bíblico, mas, acima de tudo, um ensino de uma direção espiritual para a sua vida. O nosso tema geral é Lições da Caminhada com Deus. E neste estudo falaremos sobre a Arca da Aliança e a comunhão com Deus. Então vamos começar pela leitura bíblica na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, verso 16, que diz assim: Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A ligação da Arca da Aliança com a comunhão com Deus é muito estreita, visto que ela representa a presença de Deus em todos os momentos das jornadas com o seu povo. Quanto mais o povo caminhava com Deus, mais comunhão tinha com Ele. Isso porque, a cada passo dado na companhia de Deus, sinais e maravilhas eram operados pelo Senhor, o que produzia neles plena comunhão com Deus. Quer ter comunhão com Deus? Ande com Ele e verá sinais e maravilhas operados em sua vida. Dê o seu primeiro passo do dia na presença de Deus e verá que os demais passos na presença de Deus lhe trarão descanso e segurança na caminhada. Andar com Deus não é errar o caminho, não. Andar com Deus é ter plena comunhão com Ele e ser guiado por Ele. Medite nisso durante o cântico deste louvor.
Os capítulos 3 e 4 do livro de Números registram como Deus orientou o transporte daquela estrutura chamada tabernáculo, que incluía a Arca da Aliança. Aquele tabernáculo seria chamado de morada de Deus com o seu povo. As peças pesadas e as cortinas dobradas do tabernáculo eram transportadas em carros de boi, isso devido ao seu grande volume e peso. Porém, os objetos sagrados, como a Arca da Aliança e os móveis de ouro do interior da tenda da congregação, tinham que ser transportados sobre os ombros dos sacerdotes. Assim como a Arca da Aliança, aquilo que representava a glória de Deus teve que ser levado sobre os ombros de seus servos. Hoje, podemos carregar esse santuário dentro dos nossos corações, pois a presença de Deus para habitar em nós foi nos oferecida pelo Senhor Jesus, quando disse, a palavra de Deus diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. João capítulo 14, verso 23. A nuvem seguia à frente, acompanhada pelas tribos de Judá, Issacar e Zebulon. Em seguida, os gersonitas e meraritas, com a estrutura do tabernáculo. Eles eram seguidos pelas tribos de Ruben, Simeão e Gade. No centro, seguiam os coatitas, carregando os objetos sagrados. Estes, por sua vez, eram seguidos pelas tribos de Efraim, Manassés e Benjamim. As tribos de Dan, Asser e Naftali caminhavam na retaguarda. Todo o povo caminhava junto, sob a direção de Deus, por meio da nuvem que os cobria e os guiava pelo deserto. A comunhão com Deus torna gloriosa a caminhada do homem pelo deserto deste mundo, desta vida. A sombra acolhedora da nuvem trazia descanso e refrigério para o povo. Que segurança para o israelita caminhar rodeado de todos os seus irmãos de sangue, cada um com a sua própria tribo. O povo de Deus tem esse privilégio. E quando recebemos a salvação em Jesus em nossos corações, o nosso maior desejo é compartilhar esta alegria com aqueles que nos são próximos. A comunhão com Deus nos faz ter comunhão também uns com os outros. É como ir à igreja, pois ali encontramos uma comunidade de salvos pela graça de Jesus. Temos a mesma alegria de compartilhar as bênçãos de Deus com eles e eles conosco. Assim como os israelitas caminhavam em comunhão com Deus, você também pode caminhar nesta mesma comunhão com Ele, junto com os demais salvos por Jesus Cristo. Torne-se também membro dessa comunidade de salvos em Jesus, aceitando-o como seu Salvador. Andar com Deus e ter comunhão com Ele é aquilo que podemos pedir sempre a Ele, e Ele estará sempre conosco. Moisés fez uma oração a Deus para que não faltasse ao povo a companhia de Deus. E a pronta resposta do Senhor foi: disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Se você estiver se sentindo só, ou até mesmo com o sentimento de estar sendo rejeitado, sozinho, experimente pedir isso a Deus agora. Você pode dizer para Deus assim: ó Deus, não deixe faltar a tua santa presença comigo. Eu preciso do teu descanso. Com Deus, você não estará sozinho, não estará sozinha. Não se esqueça de que Jesus veio ao mundo para nos trazer descanso para a alma. Ele disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus capítulo 11, versículo 29. Agora, verá como é maravilhoso sentir a presença de Deus em sua vida e saber que sua santa presença lhe traz descanso e traz descanso para todos nós.
Um aspecto importante e notável da comunhão com Deus e a comunhão de Deus com o seu povo é que essa comunhão era contínua, ou seja, todos os dias. Essa comunhão residia na fidelidade de Deus em alimentá-los todos os dias com um alimento que caía do céu. Esse alimento era o maná, o pão que descia do céu. O livro de Números, capítulo 11, versos 7 a 9, apresenta a receita do maná como um alimento completo. Ele tinha cheiro, cor e sabor. Ele descia do céu juntamente com o orvalho da noite. E a palavra de Deus descreve exatamente assim. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. E o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. O maná é símbolo da palavra de Deus, aquela palavra que alimenta a nossa alma. Nós somos atraídos pelo alimento da palavra de Deus, porque nele sentimos o bom cheiro de Cristo, ou seja, aquilo que Ele exala por meio dos sinais e das maravilhas que Ele opera. Nós somos atraídos também pelo alimento da palavra de Deus, porque nele podemos ver com clareza as respostas às obscuridades de nossas indagações. Ele tinha a cor clara do bidélio. Passamos a enxergar tudo com clareza quando conhecemos Jesus. Somos também atraídos pelo alimento da palavra de Deus, porque nele sentimos o sabor do seu cumprimento. Que bênção é saborear a resposta de Deus a uma oração. O salmista, no livro de Salmos, capítulo 119, verso 103, ele confirma isso. Ele diz assim: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Aleluia! Essa comunhão diária entre Deus e o seu povo na caminhada pelo deserto aponta perfeitamente para a comunhão que Ele estabelece conosco hoje, ao caminharmos pelas veredas da vida. Isso porque Deus nos enviou um recurso que temos para ter comunhão com Ele. E esse recurso é através do Senhor Jesus Cristo. Jesus veio ao mundo para nos dizer que Ele é o pão da vida. João capítulo 6, verso 48 registra esse versículo. Dizer-nos também que Ele, Jesus, permanece conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, no versículo 20. A figura do orvalho na Bíblia representa as bênçãos de Deus que descem do céu para nos trazer refrigério nas noites escuras da vida, pelas quais muitas vezes passamos. O maná representa o alimento celestial com o qual a nossa alma é alimentada, saciada e nutrida para a vida eterna. Assim como o maná vinha do céu junto com o orvalho da noite, também o Senhor Jesus veio do céu, da presença do Pai, para nos trazer o alimento da palavra de Deus para saciar a fome da nossa alma. Que glorioso paralelo pode ser estabelecido aqui. Por um lado, o momento de comunhão diária de Deus com o seu povo na caminhada pelo deserto, alimentados pelo maná que caía do céu todos os dias. Por outro lado, o mesmo momento de comunhão diária de Deus conosco, por meio do Senhor Jesus, como o pão que desceu do céu, que alimenta a nossa alma todos os dias. O capítulo 7 do livro de Números descreve o culto apresentado a Deus sob a forma de uma oferta dos 12 príncipes, que eram os chefes das tribos de Israel.
Cada um apresentou a mesma oferta, o mesmo culto, da mesma forma. A resposta de Deus a esse culto, descrita lá no versículo 89 do capítulo 7, diz assim: E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins. Assim com ele falava. O Deus vivo aceitou aquele culto oferecido a ele 12 vezes, um culto por cada príncipe. Você pode apresentar a partir de hoje o seu culto a Deus, oferecendo a Ele a sua própria vida, o seu desejo de servi-lo. Pode estar certo, pode estar certa, de que o Senhor se revelará ao seu coração. Você pode meditar nisso enquanto acompanhamos o louvor que fala do nosso desejo de estar mais perto de Deus. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti, sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Sempre de suplicar, mais perto
Arca da Aliança não ficava estabelecida em um lugar fixo, pois o povo de Deus estava em uma peregrinação pelo deserto. Toda vez que ela partia de um acampamento, Moisés orava a Deus e na oração Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os aborrecedores. E toda vez que ela pousava, a arca pousava, outra oração Moisés fazia a Deus. E nessa outra oração Moisés dizia: Volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. A comunhão de Deus conosco nos proporciona a sua presença constante entre nós. Quer andemos, quer paremos, Deus quer estar em comunhão constante conosco. Ao amanhecer, antes de sair de casa para qualquer atividade, lembre-se de fazer uma oração a Deus. E pode estar certo de que lhe dará livramento contra os inimigos e os aborrecedores. Mas quando chegar de volta para casa, não se esqueça de orar outra vez a Deus e para pedir a Ele que se volte para a sua vida, para o seu lar, para a sua família. E pode estar certo, pode estar certa de que Deus o atenderá, Deus a atenderá. Um dos maiores resultados da comunhão com Deus é poder contar com a sua presença nas horas das grandes lutas travadas. Todavia, a partir de uma batalha sem a presença de Deus, por certo, trará grandes derrotas. Este episódio ocorreu quando alguns dos filhos de Israel partiram para enfrentar os amalequitas e os cananeus. E isso fizeram em violação ao mandamento do Senhor. Ainda que Moisés lhes advertisse quanto à derrota que teriam, pois o Senhor não estava com eles, mas eles insistiram naquela investida e foram duramente derrotados. Essa passagem está descrita no livro de Números, capítulo 14, verso 41 a 42 e depois versos 44 a 45. Olha, Deus não retira e nem pesa a sua mão sobre alguém, porém, Ele dá liberdade de escolha para quem quiser sair debaixo da mão de Deus, se esta for a opção do homem. No enfrentamento das nossas batalhas da vida, estamos certos de que a vitória virá sempre pela presença de Deus em nós, numa plena comunhão com Deus. Todavia, a ausência dessa comunhão com Deus pode levar à derrota e à decepção nas batalhas que travamos nesta vida. Quer evitar derrotas nas lutas que tem enfrentado? Não faça a opção por sair da sombra protetora e do abrigo seguro da poderosa mão de Deus. Permaneça debaixo da sombra acolhedora e do abrigo protetor da mão de Deus. E nós vamos optar por estar sempre aos pés do Senhor através de um cântico, de um louvor que nós vamos cantar a partir de agora.
Assim encerramos aqui esta primeira abordagem sobre a Arca da Aliança e a comunhão com Deus como uma preciosa lição da caminhada com Deus. Contamos com a sua participação na próxima lição da Caminhada com Deus, na qual falaremos sobre as vitórias na caminhada com Deus. Então, que Deus abençoe sua vida com a paz do Senhor Jesus Cristo. Num tempo em que os homens se curvavam diante de deuses silenciosos, um homem ouvia uma voz que ninguém mais ouvia. Chamado para deixar tudo, sua terra, sua família, sua história, e seguir rumo ao desconhecido. A Abraão, a cada passo, um altar, a cada altar, uma promessa e uma fé que atravessaria séculos. 5 reis, 4 impérios, um só povo, mas com eles, o Deus Altíssimo. A guerra não foi vencida por espadas, mas por fé. E quando Deus pediu o que ele mais amava, ele não hesitou: Isaque. No Monte Moriá, o céu se calou, mas a providência já esperava entre os arbustos. E então, o plano eterno continuou. Ele ouviu o chamado e respondeu: Eis-me aqui. As jornadas de Abraão, mais do que uma história, um chamado de fé.